Olá, boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente daqui dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. E o emprego com carteira assinada volta a subir no mês de agosto. Nos números positivos de contratação de mão de obra, destaque para o setor de serviços e da indústria de transformação. É o quinto mês consecutivo em que há mais contratações que demissões no mercado formal de trabalho do país. O Banco Central revisa para cima a previsão de crescimento do PIB. Segundo o relatório do banco, a economia cresce mais do que se imaginava já agora, em 2017, e mantém a recuperação econômica de forma ainda mais forte no ano que vem. A prévia da inflação recua e o IPCA 15 do mês de setembro é o menor em 10 anos. O cenário econômico está no ar. A sequência positiva de geração de emprego formal com carteira assinada continua, o que é uma das notícias mais positivas e esperadas neste ano. E os números do Ministério do Trabalho apontam para essa retomada do emprego na economia brasileira. Em agosto, as contratações superaram as demissões pelo quinto mês consecutivo. O repórter Maurício de Almeida está na redação da TV Brasil no Rio de Janeiro e tem outras informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Maurício, nos traga os detalhes, por gentileza. Boa noite. Boa noite, Piotto. Os dados aí do CAGED, o Cadastro Geral de Empregos do Ministério do Trabalho, foram divulgados no fim da tarde de hoje e são dados positivos, como você falou. Mais uma vez, as contratações superaram as demissões agora no mês de agosto. Com isso, em agosto foram geradas 35 mil novas vagas. Quem mais contratou foi o setor de serviços, com uma abertura de 23.299 vagas. Esse foi o melhor mês de agosto nos últimos 3 anos. Desde 2014 não abriam tantas vagas no mês de agosto. Agora, no acumulado do ano, foram abertas 163 mil novas vagas, ou seja, de janeiro até agosto, o número de contratações superou o de demissões em 163 mil. São novas vagas que foram abertas. Nesse período, dos 8 primeiros meses do ano, também foi o melhor período desde 2014. São os dados do CAGED que foram divulgados agora, relacionados com o aumento da oferta de emprego. Piotto. Muito obrigado, Maurício. A gente vai falar sobre esses dados positivos do CAGED também hoje na entrevista, hein? O governo federal publicou uma medida provisória que reduz as exigências para que estados e municípios renegociem dívidas com a União. Vamos à redação em São Paulo, onde Vanessa Casalino tem as informações. Vanessa, boa noite. O que muda com a medida, hein? Olá, Piotto, boa noite a todos. A MP afasta algumas exigências, diríamos assim, burocráticas, que antes eram feitas a estados e municípios e, segundo o Tesouro Nacional, tem por objetivo facilitar a adesão à renegociação das dívidas. O que vinha acontecendo é que estados e municípios muitas vezes não conseguiam apresentar toda a documentação exigida para a renegociação. Entre os papéis estavam a certidão de regularidade com o FGTS, comprovante de quitação com impostos federais e atestado de inexistência de débitos registrados na dívida ativa da União. Outra exigência que acaba é de que estados e municípios estejam adimplentes com as obrigações dos outros planos de renegociação de dívida feitos pela União em 93, 97 e 2001. A MP altera também o texto de 2 leis complementares, entre elas a que instituiu o regime de recuperação fiscal dos estados e do Distrito Federal, criada para socorrer unidades da Federação em situação econômica grave. O Rio de Janeiro, com o seu plano de recuperação fiscal, foi o primeiro a se beneficiar com a medida, Piotto. Muito obrigado. Vanessa, que esteve ontem aqui no estúdio da B3, substituindo este ex-gripado. Eu espero que continue ex-gripado por um bom tempo, né? Obrigado, Vanessa. Vamos lá. E o presidente Michel Temer retornou hoje ao Brasil depois de discursar na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas no início da semana. E pouco depois da chegada, teve a confirmação de que uma nova denúncia contra ele vai ser encaminhada à Câmara dos Deputados, depois de decisão do Supremo Tribunal Federal. A repórter Suane Guerreiro acompanhou a movimentação em Brasília e nos tem mais detalhes. Suane, boa noite.
Boa noite para você, Piotr. Boa noite para todos que acompanham aí o cenário econômico. Então, o presidente chegou nessa madrugada e teve um dia aí cheio de reuniões com ministros e também com deputados. E hoje, na parte da tarde, por 10 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal decidiu então que a denúncia contra ele vai ser enviada para a Câmara dos Deputados. E lá, na Câmara dos Deputados, que deve ir já nos próximos dias, ela tem que ser aprovada por 342 votos, ou seja, 2/3 do total de deputados da Câmara, que são 513, para que ela possa então ter continuidade. Sem isso, não tem como continuar as investigações. É isso, Piotr. A inflação continua numa trajetória de taxas baixas. Hoje o IBGE divulgou o índice de preços ao consumidor 15, ou seja, a prévia da inflação oficial. O IPCA 15 agora de setembro ficou bem abaixo do índice de agosto e é o menor para o mês de setembro desde 2006. Lá em 2006 ficou em 0,05. Para você ter uma ideia agora, para a gente ver o índice agora de setembro do IPCA, está aqui, olha, 0,11%. Isso foi a inflação medida agora no IPCA 15. O IPCA 15, diferentemente, é uma prévia da inflação, porque ele pega os últimos 15 dias do mês anterior e os primeiros 15 dias do mês vigente, ou seja, já conta os 15 dias agora de setembro. A inflação oficial, o IPCA amplo, que a gente vai ver somente no começo do mês que vem, aí vai pegar o mês de setembro todinho. Mas ele mostra claramente aqui uma tendência, ou seja, de uma inflação muito controlada, ou seja, inclusive baixa. Porque se a gente fizer uma mensuração aqui com agosto, em agosto, para a gente ter uma ideia, mudando um pouquinho a cor, era de 0,35%. Essa é uma queda de 0,24 ponto percentual só de um mês para o outro. Ou seja, a inflação ainda tem uns picos ali, mas são picos numa faixa muito baixa e mesmo assim ela tem recuado. Tem duas explicações muito claras para isso. Ainda nós temos uma demanda, ou seja, uma oferta muito grande para uma demanda ainda reticente, ou seja, as pessoas não estão comprando o quanto elas gostariam. Por duas razões. Óbvio, primeiramente, o desemprego ainda é alto, embora a gente esteja vendo já essa recuperação, a gente está falando disso já. E por outro ponto de vista, a gente tem uma questão de que há uma certa insegurança ainda. E as empresas estão com muita ociosidade, ou seja, não há grandes investimentos para as empresas colocarem produto, basta usar o que elas já têm, a estrutura que elas já têm montada, ou seja, não aumenta muito o custo por esse ponto de vista. Em setembro de 2016, só para comparar setembro com setembro, 0,11 agora, 0,23 em setembro do ano passado. E essa inflação é muito interessante. Quando a gente pega um período de ano, ou seja, o ano todo, 12 meses, nós estamos, obviamente, pegando meses do ano passado. 12 meses, a inflação está aqui, olha, 2,56 pelo IPCA 15, ou seja, é muito abaixo do que a gente tem como meta do Banco Central de 4,5% até dezembro. A inflação provavelmente vai ficar muito abaixo. Só para você ter uma ideia, os destaques agora dessa inflação que puxou para baixo foram alimentação e bebidas. Para você ter uma ideia, alimentos para consumo em casa caíram 1,54%. O tomate, por exemplo, teve uma queda de mais de 20% no preço que nós tínhamos no mês passado. O feijão carioca, que é extremamente consumido, sobretudo em São Paulo, 11% de queda. E também a gente vê aqui, por exemplo, leite longa-vida, menos 3%. No que puxou um pouquinho para cima a inflação é a habitação, porque teve aumento da taxa d'água em algumas regiões metropolitanas. Ou seja, é uma demonstração muito clara de inflação controlada. Aliás, falando sobre inflação e falando sobre previsões, isso são dados consolidados do IPCA 15 do IBGE, o Banco Central informou que prevê um crescimento maior da economia este ano. A série de previsões para a economia neste ano e em 2018 faz parte das informações do relatório de inflação divulgado hoje pela instituição. E aqui é interessante, é a primeira vez, você se lembra que a gente fala sempre que a projeção de crescimento da economia era de 0,5%, praticamente desde o começo do ano. O mercado já fez uma revisão disso, o Boletim Focus aponta um crescimento de 0,6%. Agora o Banco Central está assumindo aqui, saindo desse 0,5% que tínhamos antes para 0,7% do PIB este ano. Nos momentos mais tensos da economia esse ano, com influências claras da política, chegou-se a imaginar, não oficial, porque o Banco Central sempre manteve em 0,5% a projeção de crescimento do PIB, mas o mercado falava em 0,34%. Agora o próprio mercado já subiu para 0,6% e agora o PIB pode chegar a 0,7%.
Evidentemente que se comparado a um crescimento que já tivemos no país é pouco, mas nós estamos vindo de 2 anos de PIB negativo. Esse crescimento tira a gente da recessão de vez, como já saímos no primeiro e no segundo trimestre desse ano. A inflação, também uma projeção agora para 2017, está aqui. Antes o Banco Central projetava 4%, embora a meta seja 4,5%, e agora já está projetando 3,2%, o que é extremamente factível, levando-se em conta o que a gente viu há pouco pelo IPCA 15. Mas tem previsão também em relação ao ano que vem. E aqui tem uma coisa bastante interessante que o Banco Central faz. Por exemplo, voltando à história da inflação, está calculando entre 3,8% e 4,3% no ano que vem. Agora tem um detalhe, o Banco Central não tinha divulgado nenhuma estimativa de crescimento do PIB para o ano que vem. Dessa vez divulgou. E esse é o número, olha, 2,2% de crescimento da economia. Para pôr em azul, para ficar um pouco melhor, 2,2% de crescimento. Ou seja, prevê-se que esse ano vai ter crescimento, o ano que vem terá crescimento, ou seja, seriam 2 anos de crescimento para sair de vez de qualquer recessão, e foi a mais severa que nós tivemos recentemente. E detalhe onde é que o Banco Central está prevendo esse crescimento, o porquê que haverá crescimento da economia. A agricultura, agropecuária, o crescimento de 1,5%, a indústria 2,6%, setor de serviços 1,9%, ele foi extremamente importante no segundo trimestre, consumo das famílias, que também foi importante, 2,5%, e aqui a FBCF é a formação bruta de capital fixo, ou seja, investimento das empresas. Se as indústrias vão crescer 2,6%, o Banco Central está estimando aqui 3% de crescimento do total de investimentos, ou seja, se a indústria está investindo e quem investe está apostando no futuro e se tem expectativa, a economia de hoje melhora, ou seja, de hoje melhora porque eu estou imaginando que ela será ainda melhor. Tudo isso é estimativa para o ano que vem. Quando eu vejo o consumo de famílias de 2,5% e famílias só vão consumir, evidentemente, um crescimento do consumo, porque eu estou vendo uma recuperação da economia, uma recuperação do emprego, uma recuperação da confiança. É exatamente o resumo desses dados todos do Banco Central. Aliás, um trecho do relatório diz o seguinte, que essa revisão do crescimento do PIB, que chamou a atenção, que a gente viu lá de 0,5 para 0,7, a revisão, segundo o Banco Central, está aqui, olha, positiva, reflete principalmente o desempenho do PIB no segundo trimestre deste ano, superior à mediana das expectativas de mercado. E, nesse sentido, ressalta-se que resultados setoriais de indicadores têm mostrado surpresas positivas, ensejando perspectivas favoráveis para o crescimento da atividade. Ou seja, confiança, uma série de dados de recuperação de emprego, de recuperação da economia, sobretudo de vendas também, ou seja, há um cenário completamente diferente da economia. Claro que tudo que na economia, levando-se em conta o impacto político que ela teve, principalmente no primeiro semestre, ainda há uma preocupação de que impacto político seria esse nesse momento da economia. Mas tudo indica há uma separação muito clara, há um desejo de crescer e questões muito bem resolvidas, ou seja, uma série de coisas foram feitas para que a economia começasse a se recuperar. A gente está vendo exatamente isso, inclusive nas previsões, inflação controlada, volta de consumo, volta de emprego formal e por aí vai. Bom, daqui a pouco a gente fala dos números do mercado financeiro. Hoje nós tivemos o recorde da Bolsa ontem e a gente fala daqui a pouco do mercado hoje. O mercado foi um pouco diferente hoje, a gente traz os detalhes daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, aqui no Cenário Econômico. Já estamos de volta aqui ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa e com os números do mercado financeiro. Depois do recorde de ontem, a Bolsa fechando acima dos 76 mil pontos. Hoje os números são esses. Vamos lá ao Ibovespa, uma leve queda hoje de pouco mais de 0,5%, 0,52%. A gente se acostumou a ver a Bolsa nos últimos dias quebrando recorde de alta. Hoje uma queda de pouco mais de 0,5% a 75.604 pontos. Tem muito aí de mercado internacional, sobretudo a instabilidade em relação à Coreia do Norte, ou seja, tem influência do mercado americano, sobretudo no índice Bovespa de hoje. Vamos ao dólar ali, o dólar uma alta de 0,44% a R$ 3,14. Aqui tem, digamos, um componente especulativo em relação à possibilidade de alguma instabilidade política, de acordo com a denúncia que foi aprovada, ou seja, a nova denúncia aprovada para ser enviada à Câmara pelo Supremo Tribunal Federal. A votação terminou hoje, mas ontem já estava decidido com a maioria dos ministros votando pelo envio da segunda denúncia contra o presidente Temer à Câmara. E o valor da produção agrícola nacional no ano passado foi 20% maior do que em 2015, segundo dados da pesquisa do IBGE. O levantamento apura dados sobre a produção de 63 produtos agrícolas. Voltamos a conversar com a Vanessa Casalino, que tem os detalhes. Vanessa, a que se deve esse aumento, hein?
Piotr, os principais fatores que contribuíram para essa alta foram os acréscimos nos valores de produção de soja, milho e cana, que concentraram mais de 60% do valor da produção nacional em 2016. Com isso, toda a produção do país somou mais de 317 bilhões de reais no ano passado. São Paulo continua no topo da produção em termos de valor, enquanto Mato Grosso registrou uma pequena queda. Entre os municípios, Sorriso, também no Mato Grosso, assumiu a liderança no ranking nacional do valor da produção agrícola, ultrapassando São Desidério na Bahia. Em 2016, o valor da produção de frutas ultrapassou os 33 bilhões de reais, o maior nível da série histórica iniciada em 1974. E depois de 3 anos seguidos de queda, a produção nacional do café retomou o crescimento. E segundo dados divulgados hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a safra de café deste ano deve ultrapassar os 44 milhões de sacas de 60 quilos. Já a área total cultivada deve ultrapassar os 2 milhões de hectares e a produção do tipo arábica deve chegar a 34 milhões de sacas, Piotr. Obrigado, Vanessa. Vamos aos números só de hoje da economia. Bom, o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, positivo, com geração de mais de 35 mil vagas com carteira assinada. Inflação recuando pelo IPCA 15, estimativa de crescimento maior do PIB pelo Banco Central. O Banco Central é extremamente conservador, mas está apostando num crescimento maior. E a Bolsa, que apesar da queda de hoje, tem batido o recorde de pontos. O economista Manuel Henriques Garcia, presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, está conosco. Professor Manolo, né? Manolo, bem-vindo, viu? Obrigado pelo convite, é um prazer estar contigo aqui na TV Brasil. Manolo, todos esses números que a gente tem visto, aliás, essa revisão hoje do Banco Central talvez seja o mais sintomático. O Banco Central é extremamente conservador para fazer estimativa de crescimento. Tanto que manteve os 0,5%, mesmo com essa nova mudança que veio pelos economistas ouvidos pelo relatório Focus, que já apontava uma melhora na economia. Verdade. Agora o Banco Central está apostando em 0,7%, mas se o Banco Central está apostando em 0,7%, pode-se imaginar alguma coisa maior, não é? Alguns bancos que estão fora da mediana, que a mediana está em torno de 0,6%, que é no relatório Focus. Mas alguns bancos estão apostando até 1%. É possível que cheguemos lá. E eu estou bastante esperançoso que vamos atingir 1%, ou talvez algo nas proximidades, Piotr, pelos números que estão saindo agora do mês de agosto. São números que não eram esperados. O da inflação, talvez, porque já vem uma inflação em queda, se aproximando de 3% ao ano, mas a questão do emprego estava ainda como uma grande incógnita. Se nós olharmos os 8 primeiros meses, de janeiro a agosto, temos aí quase 130 mil novos postos de trabalho. E, em particular, no mês de agosto, quase 35 mil, com boa parte desses postos gerados no Nordeste, o que é extremamente importante. Então, há um número Indústria e transformação. Indústria e transformação. Segundo item, acho que o primeiro é serviços, depois indústria e transformação. Que era exatamente quem não conseguia gerar emprego lá no começo do ano. Exatamente. Por causa dos problemas gerados na cadeia produtiva da indústria automobilística, que está dando digamos, sinais muito expressivos de crescimento, e o crescimento vai por toda a cadeia produtiva. Nós estamos com excelentes notícias no fronte econômico. É como se a economia tivesse se descolado da questão política, que é grave a questão política. Continua grave. O presidente da República, conforme você já citou, está com uma nova denúncia. A Câmara, o Congresso Nacional vai ter que decidir sobre isso, a Câmara dos Deputados, se ela tem sequência ou não. Acreditamos que não. O mercado também acredita que não. Porém, é algo uma pedrinha a mais que estava sendo colocada ou que está sendo colocada nessa trilha do crescimento. Mas a impressão que eu tenho é que os agentes econômicos, em geral, consumidores, nos estão dando boas notícias. O dinheiro que foi dado a título do FGTS, pagamento das contas inativas, a inflação em queda, Piotr. E aumenta o poder de compra dos salários. Aumenta o poder de compra dos salários. Ou seja, o consumo é uma resposta não só de um movimento, né? Claro, eu tenho um incremento
Mas boa parte foi para pagar dívida, mas se as pessoas pagam dívida, elas começam a ter o salário... Alguém recebe o dinheiro, Alguém né? recebe e ela começa a ter o salário dela livre para gastar de novo. Não para pagar uma dívida que ela estava pagando a conta-gotas. E com a inflação em forte queda, aqueles que estão empregados começam a perceber que o poder de compra do seu salário aumentou. Então ele comprava meio quilo de arroz e passa a comprar 1 quilo de arroz ou passa a comprar mais feijão. Ou seja, há um efeito diversificador por parte dos consumidores à medida que a inflação cai e o salário se mantém inalterado. Mas ainda há uma outra questão extremamente importante que pode ser explorada. À medida que os números do emprego aumentam, a sensação daquele que está empregado de que ele vai permanecer no emprego também aumenta. E ele se aventura a fazer compras, principalmente de bens de consumo durável. De longo prazo. De longo prazo. A gente está vendo uma retomada do setor de imóveis que sofreu muito, e inclusive de carros também. Ou seja, carros também. Tudo que se compra com acima de 24, 48 meses, 60 meses, 100, sei lá quantos meses para uma casa. É verdade. Isso é confiança, é expectativa. Expectativa de que... A economia vive disso, né? A economia é só expectativas. É confiança. O dinheiro é um papel ou é um plástico. As pessoas confiam de que na medida que eu faço uma compra com um plástico, o dinheiro vai entrar na conta delas. Quem vende, quem recebe. Então tudo na economia é confiança. A confiança está sendo restaurada. O governo, através do Banco Central e do Ministério da Fazenda, tem tido um relativo sucesso, forte sucesso, diria assim, no tocante à restauração das expectativas sobre o futuro da economia. Estamos falando de 2017, 2018 vai ser bem melhor, apesar de ser um ano extremamente politizado por causa das eleições, mas vamos entrar em 2018 provavelmente com uma taxa em torno de 2,5% na previsão. Mas alguns colegas economistas de empresas de consultoria, inclusive de bancos, estão até prevendo mais do que 2,5% para o ano que vem. Manolo, vamos falar um pouco de ciência política aqui, conjugado com a economia. Se eu tenho uma recuperação econômica, eu diminuo o discurso dos aventureiros que normalmente pegam aquele voto do desesperado, né? É verdade. Isso o mercado está olhando para isso também, né? Também está olhando. Hoje em dia nós estamos vendo uma série de pesquisas de opinião pública, mas é o que você falou. São aquelas pessoas que, digamos, ainda não chegou, esses ares do crescimento futuro ainda não chegou para elas. São pessoas que ainda estão desempregadas, estão com baixa expectativa de esperança de que as coisas vão mudar. Mas à medida que a economia melhora e as pessoas passam a ter mais confiança, de um lado que vão continuar empregadas, de outro lado que vão conseguir emprego, tudo isso se desfaz e as pessoas começam a agir com mais racionalidade, passando a não haver lugar nem para a extrema-direita, nem para a extrema-esquerda. O centro acaba prevalecendo porque é no centro que nós vamos encontrar os valores na nossa sociedade. O senhor acha que vai ter algum problema com relação à reforma da Previdência, que é uma questão de contas públicas? Importante. Porque está prevista para agora outubro também, quando chega essa segunda denúncia, que de alguma forma já estava precificada, mas isso pode, digamos, intervir no andamento mais célere ou não da reforma da Previdência, apesar dela ter sido extensamente discutida já? As denúncias atrasaram o processo, porque se nós olharmos, o governo Temer fez uma série de mudanças importantes do ponto de vista da área fiscal. Nosso problema é fiscal. Nós não temos problema de inflação, conforme tínhamos 20, 30 anos atrás, vivíamos numa espiral inflacionária. Não temos problemas no setor externo, porque era o problema da moratória, também que nos quebrou durante os anos 80 e 90, mas temos um problema fiscal. E o problema fiscal tem que ser resolvido, até porque há uma PEC que estipula um limite, o teto do gasto. E essa questão fiscal, ela foi sendo deixada de lado porque os congressistas passam a se preocupar agora com a questão da segunda denúncia, a primeira denúncia, agora a segunda. Mas eu estou ainda com a expectativa, eu diria talvez excessivamente otimista, de que os congressistas estão cientes da gravidade da situação das contas públicas e vão votar
na Previdência, pelo menos a questão da idade mínima. Isso já daria um alento para a sociedade brasileira e principalmente para aqueles que vivem das aposentadorias, que elas vão ser pagas ao longo dos próximos momentos do tempo. O que está se discutindo é um sistema que seja sustentável. O que está aí não é sustentável. Não, da forma que está, não é sustentável. Tem uma data para acabar, esse é o problema. Se nada for feito, tem uma data para acabar e acaba, e se não termina, porque o governo se vê obrigado a fazer os pagamentos, infelizmente vai faltar dinheiro para ser aplicado em outros setores importantes. Educação, saúde pública, transporte. É o que se chama de a capacidade de investimento público, né? Capacidade de investimento público. Manolo, obrigado pela Obrigado gentileza. a você. Professor Manolo, que foi meu professor, diga-se passagem, lá na USP, inclusive, no curso de Economia. Detalhe, o professor fez uma menção sobre moratória dos anos 80. Moratória é deixar de pagar a dívida. Isso fez mal para a imagem do país lá fora e todo o título brasileiro lá fora tinha que pagar muito para o investidor, senão não acreditava que valia a pena o risco. Bom, vamos lá. O Cenário Econômico fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Daqui a pouco tem os Corredores do Poder. Boa noite. Até amanhã.